nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Vire para esse irmão que está do seu lado e diga assim: você sabia que você tem uma promessa? Não, mas fala com convicção, meu irmão. Tem pessoas que estão falando isso para alguém, mas será que eu tenho mesmo? Então por isso é que todo mundo é importante ouvir isso. Você sabia que Deus tem uma promessa para a sua vida? Que você é uma promessa? Que você tem algo precioso da parte de Deus? E que Ele vai usar você, vai usar sua casa, vai usar sua família. Mas é interessante que a forma como nós olhamos para aquilo que Deus tem para nós tem muita relevância. A forma que nós enxergamos aquilo que Deus tem para nós tem muita relevância. E eu não sei se você sabe quantos dias falta para acabar o ano. (361 dias). Mas a pergunta principal que eu gostava de fazer não é essa. A pergunta principal que eu gostaria de fazer é como você está vivendo esses primeiros 4 dias. Como quem tem promessa? Como quem acredita naquilo que Deus tem para a sua vida? Ou como alguém que anda e caminha como aquela música: deixa a vida me levar. Não repete não, pelo amor, não continua não, pelo amor de Deus. É só para você exemplificar, é só para você entender. Já tem gente que começou: deixa a vida me levar, vida leva. Eu pude ver que ninguém falava, mas estava assim, ó. Eu falei: meu Deus, misericórdia, repreende, em nome de Jesus. Fala com esse irmão: isso aí faz parte do Egito, tá? Isso aí faz parte do Egito. Mas a forma como nós nos posicionamos, preste bastante atenção. A forma como nós nos posicionamos faz todo sentido. Por quê? Porque eu me posiciono como quem sabe, como quem conhece e como quem está caminhando no propósito, na promessa que Deus tem. Eu não começo o ano de qualquer maneira. Eu não começo o ano agindo da mesma forma. Eu não começo o ano fazendo as coisas que eu fazia, porque você já está farto de ouvir que atitudes iguais, resultados, atitudes diferentes, resultados diferentes. Então hoje, a minha missão aqui com a minha palavra é te dizer que existe uma promessa na sua vida. Existe uma promessa na sua vida. E essa promessa, ela precisa ser vivida primeiro, não na prática, mas na compreensão e na consciência. Eu tenho visto pessoas que sabem que tem, mas não caminha nessa promessa, ou não caminha para o cumprimento dessa promessa, para o cumprimento desse propósito. Por quê? Porque sabe que tem, mas não tem consciência de que tem que fazer alguma coisa, tem que olhar para algum lugar, tem que se posicionar de uma forma diferente. E quando nós entendemos isso, nós não nos relacionamos porque nós encontramos, nós não nos relacionamos, nós não vamos para um lugar porque todo mundo está indo. Nós caminhamos com um propósito, porque nós temos uma promessa. E quem tem uma promessa, vive diante do propósito. Então passa por todos os processos, mas passa consciente desse processo. Passa consciente. Então eu vou para lugares que tem a ver com o meu propósito. Eu caminho com pessoas. Deus, a minha oração todos os dias é: Senhor, coloque pessoas do meu lado que vão agregar aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Coloque pessoas do lado de fulano que vão agregar o propósito que o Senhor tem para a vida dele. Coloque
Por quê? Porque o Senhor, Ele não apenas une pessoas, mas Ele vai unir e conectar propósitos. Eu não tenho dúvida nenhuma que quando Deus Ele coloca pessoas do nosso lado, Ele está conectando o propósito. Ele tem um objetivo para cumprir, para o cumprimento da nossa promessa, para o cumprimento daquilo que Ele prometeu. E nós todos conhecemos algo que Deus prometeu para aquele povo quando estava no Egito. Eu vou vos dar uma terra que mana leite e mel. Mas uma das características daquele povo, que eles tinham necessidade, eu gostaria que você estivesse bem atento a isso, porque isso pode mudar o rumo da sua vida. Talvez esse primeiro culto, ele possa gerar um destino no seu ano, sabe? Talvez ele possa fazer com que você mude a sua postura e a sua forma de estar. Então aquele povo, eles tinham um grande desafio. Apesar de ter uma promessa de uma terra que mana leite e mel, eles não estavam no lugar que Deus estava prometendo. Eles não conseguiam enxergar pelos olhos físicos aquilo que Deus havia prometido. Antes, pelo contrário, eles estavam num ambiente exatamente oposto ao que Deus havia prometido. Existem pessoas aqui nessa noite que, durante essa semana, ou durante esse mês, ou durante esses últimos dias do ano de 2025, você fazendo ali uma análise, você fazendo ali algo, uma reflexão, você chegou a comentar assim: meu Deus, Deus falou isso, mas eu estou vivendo exatamente o oposto. Eu quero lhe dizer que nós estamos juntos, aquele povo que estava no deserto estava junto, né? Nós estamos todos no mesmo barco, nós estamos todos no mesmo caminho. Não significa que Deus prometeu algo, que nós vamos viver esse algo, que nós vamos ver esse algo neste momento. Agora, nós precisamos nos posicionar para viver esse algo. Há um tempo atrás eu preguei sobre José. Todo mundo fala que José dorme carcereiro e acorda governador. Mas raras as pessoas lembram que quando ele foi chamado na masmorra, antes dele sair da masmorra, o que ele fez? Se barbeou e se vestiu. Sabe o que José estava fazendo? Sabe o que José estava fazendo? José estava falando assim: eu tenho uma promessa. Deus prometeu, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Todas as oportunidades que eu tiver nesse ano, todos os lugares que Deus me levar, eu vou me posicionar com a promessa. Ele chegou na prisão, virou líder. Ele chegou na casa de Potifar, virou líder. Ele chegou na prisão, primeiro ele estava entre os irmãos, recebe um sonho, e de repente, o sonho era de governar a casa, era de direcionar a casa, governo. Ele chega na prisão, governa. Ele chega na casa de Potifar, governa. Ah, você acha que quando ele é preso e ele tem a oportunidade de encontrar com uma autoridade, ele vai se posicionar como um coitadinho? Ele tem promessa. José tinha a convicção do sonho que ele teve. José tinha a convicção da promessa que Deus tinha feito para a vida dele. Então ele se portava. Então ele, saindo da masmorra, porque ele foi chamado, ele fala: espera aí, eu vou me barbear, porque eu tenho que ir à altura da minha promessa. Eu tenho que chegar à altura da minha promessa. Eu tenho que chegar com a autoridade da minha promessa. Ainda que os homens não vejam, ainda que os homens não enxergam, o Senhor já disse. E se Ele disse, eu tenho que me portar. Agora, como eu vou me portar se eu não enxergo? Como eu vou me portar assim, se a minha esperança, ela já... Talvez você não saiba, mas esse homem que está aqui na sua frente, ele não é filho de neto pastor, ele não é filho de pai pastor, ele não é filho de bisneto nem de tataraneto, ele não é filho de ninguém que é pastor.
Mas quando eu me batizei aos 11 anos de idade, num contexto completamente diferente, num contexto que não tinha nada a ver com aquilo que eu vivo hoje, quando o pastor, que eu amo muito, ainda está vivo até hoje, pastor que chama Geraldo Aparecido Dias, eu nunca mais me esqueço o nome dele. Quando ele me batizou, eu tinha 11 anos de idade, que ele me levantou assim diante da igreja, ele virou para a igreja e falou assim: eu acabei de batizar um pastor. O meu nome é João, o meu nome é Paulo, o meu nome é Miranda e o meu nome é Evangelista. Esse é o meu nome completo. Olha só para você ver. Eu sou o segundo filho de uma mãe que perdeu o primeiro. O sonho. Eu desde pequeno me porto, eu não sei como é se portar, mas mesmo não tendo consciência, Deus já estava trabalhando algumas coisas na minha vida que hoje eu tenho essa consciência. Quando aquele pastor disse: eu acabei de batizar um pastor, eu falei assim: meu Deus do céu, ele não sabe o que está falando. Pensei comigo, né? E na altura o meu líder disse a mesma coisa. Depois ele confessou para mim: meu Deus, o que o pastor falou isso? O pastor não sabe o que está falando. E hoje nós olhamos para trás, passado não muitos anos, né? Não vale a pena isso. Passado alguns anos depois, olha o que o Senhor fez. Porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Quando eu tomei consciência daquilo que Deus tinha para a minha vida, independentemente daquilo que eu estava vivendo ao meu redor, eu me portava com aquilo que Deus havia prometido. Eu me portava com aquilo que Deus havia prometido. E assim foi a minha adolescência, assim foi a minha juventude, e assim foi todos os dias, até o dia que o Senhor cumpriu a promessa que Ele havia feito. Mas pastor, como eu vou viver essa promessa? Como eu vou entender isso? Eu quero hoje não falar de José, eu quero hoje não falar da minha vida, eu não quero falar mas eu quero falar de um homem que nos ensina muito sobre isso. Eu quero falar sobre Caleb. Caleb teve uma experiência extraordinária, de um homem que não viu, de um homem que não estava pisando no ambiente, mas ele teve atitudes extraordinárias, que fez com que a promessa fosse cumprida na vida dele. Presta bastante atenção em algo. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Josué, capítulo 14. Josué, capítulo 14. Enquanto você abre, ou enquanto colocam aqui, eu quero lhe dizer o que significa uma promessa. Preste bastante atenção nessa definição. Promessa significa um compromisso ou uma declaração de que se irá fazer ou cumprir algo no futuro. Esse futuro pode ser um mês, esse futuro pode ser 2 meses, esse futuro pode ser 3 meses, esse futuro pode ser 1 ano, pode ser 2, pode ser 5. Promessa é um compromisso, uma declaração de que se irá fazer ou cumprir algo no futuro, podendo ser um acordo verbal ou escrito, um voto ou uma esperança baseada em indícios, implicando responsabilidade e a criação de uma expectativa no outro. Meu Deus do céu. Deus te prometeu. Qual é a sua expectativa em relação à promessa dele? Eu queria que você pensasse nisso agora. Porque 12 espias saíram para visitar. A expectativa de todos era a mesma? Eu volto a perguntar: qual é a sua expectativa em relação à promessa que Deus te fez? Qual é a sua expectativa em relação à promessa que Deus tem para a sua vida? Por que eu estou perguntando isso, pastor? Você é muito curioso. Por que eu estou perguntando isso? Eu estou perguntando isso porque a sua expectativa em relação à promessa que Deus te fez é o que vai gerar os seus passos, é o que vai gerar os seus pensamentos, é o que vai gerar a sua visão, é o que vai gerar o seu comportamento durante esse ano. Porque nós não podemos viver entrando ano, saindo ano, entrando ano, saindo ano, entrando ano e saindo ano, sendo colecionadores de frustração.
Nós não podemos. Eu não acredito num Deus que criou você, que me criou, que criou a nossa família, criou homens e mulheres extraordinários, criou servos do Senhor, criou levitas, criou diáconos, criou pastores, criou tudo. Tudo tinha um propósito. E para tudo nós temos um propósito. Então eu não acredito que se você não tiver essa consciência, se você não tiver essa consciência da sua promessa, se você não tiver uma expectativa nessa promessa, você não vai caminhar em relação a essa promessa. E aqui em Josué, no capítulo 14, ainda sobre a promessa, eu queria lhe dizer que uma das coisas que nós precisamos saber quando algo é prometido na nossa vida é para quê, quem, como e quando. Só que existem respostas que nós não vamos ter. Existem respostas que nós vamos vivendo e o Senhor vai desvendando. Na medida em que nós vamos vencendo um obstáculo, na medida em que nós vamos passando numa prova, Ele vai nos dando outra. Na medida em que nós vamos passando neste ano, Ele passa-nos para o outro. Na medida que nós vamos passando desse estágio, Ele nos leva ao outro. Mas nós não podemos iniciar o ano sabendo qual é a intenção de Deus para o propósito e para a promessa que Ele me fez. Nós não podemos caminhar sem saber quem prometeu. Porque a promessa ela pode ter sido verbalizada na vida de um homem, mas quem fez não foi o homem, foi Deus. Então olha que interessante isso. Às vezes essa promessa ela vem verbalizada na vida de um homem, mas não foi homem, porque o homem ele é falho. O homem ele pode falar pelas emoções, ele pode falar pelos cotovelos, ele pode falar sem pensar, mas Deus não. Nós precisamos também entender a complexidade dessa promessa, o como, e nós precisamos entender o tempo. Então se eu trabalho com a intenção, para quê? Para o louvor da glória do Senhor. Quem fez foi Deus, o Criador dos céus e da terra. Quem fez foi aquele que é onisciente, onipresente, onipotente. Quem fez? Meu Pai. Quem fez? O próprio Deus. Foi Ele que fez essa promessa. Qual é a complexidade? O que envolve? Envolve a minha parte, porque a parte de Deus Ele está feita. Então eu tenho que tomar uma atitude. Se Deus fez a promessa, eu preciso caminhar rumo a essa promessa, eu preciso me vestir igual a essa promessa, eu preciso caminhar igual a essa promessa, eu preciso me portar igual a essa promessa, eu preciso caminhar rumo a essa promessa. Agora e o tempo? Aí nós temos um grande desafio, porque nós trabalhamos todos os dias com o Cronos, que é esse relógio que você vê, mas Deus não trabalha com esse relógio, Ele trabalha com o Kairos, que é o tempo dele. Então nós precisamos exercer a perseverança, nós precisamos exercer a paciência. Mas quando chega aqui em Josué, capítulo 14, verso 6, existem aqui algumas lições que eu quero partilhar com você, e preciso ser breve, para que você ative o mais rapidamente essa promessa e viva esse propósito, que está escrito assim, Josué capítulo 14, verso 6. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e a Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Olha que interessante. Olha que interessante isso. Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia o coração. Mas os meus irmãos que subiram comigo desesperavam o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor
Meu Deus. A primeira coisa que nós precisamos entender aqui, e que eu quero chamar a sua atenção para esse ambiente, é as virtudes de um homem. Presta bastante atenção. É as virtudes de um homem que seguiu uma promessa. As virtudes de um homem que seguiu uma promessa, mas resistindo o tempo e entendendo que um servo de Deus, ele não nasce para morar no deserto, ele nasce para passar no deserto. Fala com esse irmão, isso é consciência. Se você não tiver essa consciência, você não sabe nem o Deus que você serve. A Bíblia diz que tudo que Deus criou foi para que pudéssemos desfrutar. Olha só, você vê, para que pudéssemos desfrutar. Tudo. Então, eu logo subentendo que nós precisamos ter essa consciência. Deserto não é lugar de estacionar, não é lugar de morar. Deserto é lugar de passar. Fala com esse irmão que está do seu lado, está no deserto? Fica tranquilo que vai passar. Está passando por um deserto, fica tranquilo, você vai passar. Mas é interessante que ele estando nesse processo, presta bastante atenção. Ele estando nesse processo, ele viu muitas pessoas. Aliás, ele viu a maioria desistindo da promessa. Ele viu a maioria dos que estavam com ele olhando com um olhar diferente, atravessando o deserto com uma perspectiva diferente, andando naquele ambiente com uma expectativa diferente. E repare que era a maioria que tinha essa expectativa. Hoje, nós estamos assim. Se nós não olharmos para o Senhor e para quem fez a promessa, e ter a certeza que a autenticidade da minha promessa foi Deus é que fez, foi Ele que fez, foi Ele que me chamou, é Ele que está comigo, é Ele que caminha comigo, é Ele que vai fazer o que precisa fazer, nós começamos a ver. Teve gente que entrou em paranoia ontem, porque viu os Estados Unidos entrando na Venezuela. Fala com o seu irmão, você não tem nada a ver com isso. Deus está no controle de todas as coisas. Deixa Deus usar as estratégias que Ele precisa usar. Deixa Deus usar. Pastor, saiu nas notícias ontem que não vai abrir mais inscrição para o AIMA. Pode ficar tranquilo que vai abrir para você, só para você testemunhar. A perspectiva precisa ser outra. Porque quem me prometeu não foi o governo de Portugal, quem me prometeu foi Deus. Se é para Jesus, pode ser mais forte. Se é para honrar e glorificar o nome do Senhor, pode ser mais forte. Quem te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele não chama e abandona, Ele chama e acompanha. Ele chama e cuida, Ele chama e protege. Ele chama e te sustenta. Ei, mas repare que Caleb estava diante de várias opiniões, estava diante de vários olhares, estava diante de várias expectativas. Caleb é um excelente exemplo para que nós possamos. Repare, tem pessoas aqui hoje que estão fartos de estarem bem e querem se colocar mal. Pastor, explica isso. Você saiu do Egito. Você já está quase chegando na terra que manda leite e mel. Aí você fala assim, não, está demorando demais, eu vou voltar. Quando você está no fim do processo, você escolhe começar o processo de novo. Você escolhe abandonar o processo de novo. Deus estava trabalhando, Deus estava cuidando. E quando nós fazemos isso, nós estamos a falar dos outros 10 espias, não estamos a falar de ninguém aqui. Quando nós fazemos isso, nós não só estamos tomando uma decisão, mas nós estamos colocando o caráter de Deus em dúvida. Isso é muito sério.
Nós temos uma responsabilidade como homem, como mulher, como família, como cristãos. Quando nós agimos como aqueles, nós estamos colocando o caráter de Deus em dúvida. Nós estamos falando, não, aquele que prometeu não é fiel para cumprir. Não, aquele que prometeu, ele não me sustentou até aqui. Eu cheguei aqui pela força do meu braço. Nós estamos falando isso. Nós estamos deixando de reconhecer quem Deus é. Mas Caleb, a Bíblia diz que o que fez Caleb avançar, o que fez Caleb viver outra realidade, a Bíblia diz é porque ele tinha outro espírito. Ele tinha outra forma de pensar, ele tinha outra forma de enxergar o Senhor, ele tinha outra forma de enxergar as promessas de Deus. Se Deus me trouxe aqui, me sustentou até aqui, Ele vai continuar me sustentando. Se Ele me fez chegar até aqui, se Ele me fez passar por tudo isso que eu passei, e eu estou aqui, se Ele me protegeu em tudo aquilo que eu vivi, Ele vai continuar protegendo. A Bíblia diz que havia nele outro espírito, havia outra forma de pensar, havia outra forma de ver. E aqui nesse texto nós vamos ver aqui que a nossa promessa, que a minha promessa, que a sua promessa, ela é exatamente do tamanho da lembrança que você tem dela. Olha o verso 6. Tu sabes o que o Senhor falou, não foi homem, o que o Senhor falou. Olha só para você ver. Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Volta a sua memória aí. Tu sabes o que Deus te prometeu. Sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe? Você sabe, nós sabemos o que Deus nos prometeu, nós sabemos o que Deus tem feito na nossa vida, nós sabemos. Então, a nossa promessa, a expectativa da nossa promessa, ela vai trabalhar e vai definir o que nós vamos fazer. Por quê? Porque se eu sei, se eu me lembro daquilo que Deus falou, eu não consigo agir ao contrário. Se eu lembro daquilo que Deus prometeu, eu não consigo ir num caminho contrário, porque automaticamente eu vou estar tomando consciência de que Deus me chamou para aquilo e eu estou fazendo isso. Então a sua expectativa, a sua lembrança, aquilo que Deus chamou você para fazer, eu vim aqui para lhe dizer, da parte dele continua de pé. Da parte dele ele ainda diz, eu vou continuar fazendo. Da parte dele você pode ficar tranquilo, que no meu tempo, na minha hora, do meu jeito, e você colaborando e sendo obediente, as coisas vão acontecer naturalmente. A promessa está de pé, porque eu não sou homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Ei, presta bastante atenção. Se você abrir aqui em Números capítulo 14, abra por favor. Se você abrir em Números capítulo 14, nós vamos ler aqui, a partir do verso 22. Olha só para você ver. Nenhum dos homens que tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Ele está falando aqui, houve pessoas que ao longo da trajetória desprezaram a aliança que fizeram com Deus. Desprezaram o propósito que Deus já estava realizando. Porém, verso 24, porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência possuirá. Fala com esse irmão que está do seu lado, pelo amor de Deus, meu irmão. Seja diferente,
porque isso vai fazer a diferença. Fala para ele: seja diferente, seja diferente. Aonde você chega, olhe para a promessa, acredite na promessa, confie na promessa, vista como a promessa, olhe para a promessa exatamente como você se lembra dela. Seja diferente, porque isso vai fazer a diferença na sua vida. Fala com esse irmão com muita autoridade: ser diferente faz diferença. Ser diferente faz diferença. Ser diferente faz diferença. Por quê? Porque eu estou sendo aquilo que a promessa diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E quando eu entendo isso, eu não posso agir de outra forma. Porque eu sei, eu tenho e eu posso fazer aquilo que a Bíblia diz que eu tenho, que eu posso e que eu sou. Não há aqui enganos. Então eu tenho uma promessa. Então a sua promessa, ela será exatamente do tamanho da sua lembrança. Olha aqui, houve alguém que foi diferente, e por ele ser diferente, ele vai viver tudo diferente. Tem pessoas que amam ver os pastores aqui sentados na frente. Um dia chama eles para conversar. Chama eles para conversar. Fala assim: pastores, como é que foi o processo da vida de vocês? Como é que é o dia de vocês? Tem muita gente que não entende o preço que é pago para viver a promessa, o preço que é pago para viver aquilo que Deus prometeu. Mas não é só comigo, não é só com eles, é com todos nós. Às vezes Deus te chamou para você ser um arrimo de família. Às vezes Deus te chamou para ser um cabeça de casal, que é a mesma coisa. Arrimo de família no Brasil, aqui em Portugal é cabeça de casal. Talvez Deus te chamou, a promessa que Deus tem é para você mudar a história da sua família, mudar a história da sua geração. Talvez o que Deus te chamou para fazer não tem nada a ver com o ministério. Talvez o que Deus te chamou para fazer é para ser um empresário de relevância. Talvez o que Deus te chamou para fazer é ser um médico de relevância. Talvez o que Deus te chamou para fazer é ser um advogado de relevância. Talvez o que Deus prometeu na sua vida é você sendo um padeiro, você ganhar vida para Jesus. É quando você faz a sua... Repare algo, agora nós temos que entender quem fez a promessa e a minha realidade, a minha lembrança. Foi Deus é que prometeu, foi Deus é que prometeu, foi Deus é que prometeu. A sua promessa será do tamanho da sua lembrança. Em Deuteronômio capítulo 24, verso 18 diz assim: mas lembrar-te-ás de que foste servo no Egito, e de que o Senhor teu Deus te livrou dali. Nós precisamos ter essa consciência. Josué 1,13: lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá esta terra. Fala com esse irmão que está do seu lado: a sua promessa é do tamanho da sua lembrança. Repita comigo: Senhor, traz a memória. Traz a minha memória agora. Eu preciso entender detalhes daquilo que o Senhor prometeu. Eu não vou ficar no deserto achando que eu não tenho promessa. Eu não vou ficar no deserto achando que eu não tenho propósito. Eu quero lembrar daquilo que o Senhor falou. E eu quero beneficiar de tudo aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Mas é interessante que logo no verso 7 ele nos ensina outra lição. Primeiro, a minha promessa é do tamanho da minha lembrança. Segundo, a minha promessa, segundo o verso 7, é do tamanho da minha esperança. Olha o que diz no verso 7. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia. Quem estava falando agora, prestes a cumprir o objetivo, tinha 85 anos. Pergunta para esse irmão: quantos anos você está esperando? Pergunta para ele: quantos anos você está esperando? Ah, pastor, tem uns mesinhos aí, né, que a gente chegou aqui e o negócio não está fácil, né, pastor?
Eu vim aqui para lhe dizer que com ele, com Caleb, foi só 45 anos. 45 anos. Tinha eu 40 anos. Tinha eu 40 anos. Quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como senti o coração. Ei, presta bastante atenção nisso. Só uma pessoa altamente esperançosa em seu relacionamento com Deus, em sua caminhada com Deus, permanece tanto tempo esperando aquilo que Deus prometeu. É só quem conhece o caráter de Deus, é só quem conhece e reconhece. Fala com esse irmão que está do seu lado, não basta conhecer o caráter de Deus, você precisa reconhecer o caráter de Deus. Reconhecer o caráter de Deus na sua vida. Só um homem altamente esperançoso, só um homem que reconhece o caráter de Deus, espera tanto tempo. E ele não se desanimou com as lutas. Ele não se desanimou com os desafios do tempo. Ele não desanimou, esperou 40 anos pelas terras de Hebrom. Ei, fala com esse irmão, é só 45 anos, meu irmão. Ai, pastor, está repreendido em nome de Jesus. Tá não. Viver a promessa vai exigir de você lembrar do que Deus prometeu. Você sabia que nós somos mestres em lembrar o que precisávamos esquecer e esquecer o que precisamos lembrar? Nós somos mestres nisso. Lembrar o que precisa esquecer e esquecer o que precisa lembrar. Se você puxar a memória aí agora de alguém que te fez mal há 40 anos atrás, parece que você sente a dor na pele. Se não foi liberado perdão, você sente a dor na hora. Mas você não é capaz de lembrar daquele homem de Deus, daquela mulher de Deus, que ainda você estava no ventre da sua mãe te contou, que ele falou, esse filho tem uma promessa, essa filha tem uma promessa, esse filho vai para as nações, essa filha vai para as nações, esse filho, meu Deus, vai pastorear muito, esse vai cantar muito, esse vai cuidar de muitos, esse vai ser um servo, esse vai ser um deputado, esse vai ser um médico, esse vai ser um enfermeiro, esse vai glorificar e exaltar o nome do Senhor. Isso nós temos dificuldade. Por quê? Porque nós não lembramos. Então a lembrança e a esperança. Quero trazer a memória. Olha só para você ver, está conectado. Quero trazer a memória aquilo que me machuca, aquilo que me dói, aquilo que me coloca para baixo, aquilo que me faz retroceder. Não, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ei, o que está te dando esperança? É o euro? O que está te dando esperança? É comprar uma casa? O que está te dando esperança? O que está te dando esperança? A sua esperança precisa estar no Senhor. A nossa esperança, repare algo, tudo à volta de Caleb. Ele chega lá, ele olha, ele não vê nada daquilo que Deus tinha prometido. Mas nele havia outro espírito, nele havia outra lembrança, nele havia outra expectativa, nele havia outra esperança. Meu Deus, eu hoje vejo 2% de português, 2% de Portugal é cristão evangélico, mas pelos olhos da fé, a palavra me diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Pelos olhos da fé, eu creio que eu estou aqui e não vai parar. Nós vamos evangelizar essa nação, nós vamos ver portugueses, brasileiros, africanos, chineses, nós vamos ver indianos, nós vamos ver paquistaneses, nós vamos ver qualquer pessoa que pisar nesse lugar adorando ao Senhor Jesus. Ei, quando nós olhamos para isso, a nossa esperança está no Senhor. Mas eu olho para o lado e falo, meu Deus, como é que eu vou evangelizar essa gente? Não tem a ver com você, tem a ver com aquilo que Deus vai fazer através de você. Não é você que faz, é Ele que faz. É Ele que faz. Então a sua promessa, ela tem a ver com o tamanho da sua lembrança. A sua promessa tem o tamanho da sua esperança. A sua esperança está em homens ou está no Senhor? A sua esperança está em quem? Logo no verso 8 ele diz, mas meus irmãos que subiram comigo desesperavam o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor.
Olha a atitude, olha a atitude, olha a atitude. Olha a atitude. Um dos maiores problemas dessa geração não são as dificuldades, mas é a falta de perseverança nas dificuldades. Nós não sabemos lidar com dificuldade. Eu vejo pelos jovens, eu vejo pelos adolescentes. Antigamente, há um tempo atrás, não muitos anos, eu também, né? Nós lidávamos com situações difíceis e adversas com mais facilidade. Hoje, muitas coisas que não eram problema viraram um problema, porque nós deixamos de perseverar. Hoje, antigamente, eu ainda de vez em quando ainda tenho essas garfas lá em casa, pedindo a esposa para costurar minha meia. Ela fica brava comigo. Vai levar para sua avó, vai levar para sua mãe. É forte. Também lá em casa é igual. Vocês estão rindo, vocês estão com a cara séria porque não pode manifestar, né? Antigamente nós tínhamos um sapato. Esse sapato chegava no fim, nós íamos lá no sapateiro, o que fazia? Colocava um solado nele, dava para mais de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Verdade ou mentira? Hoje começou a pisar de um lado, começou a pisar do outro, deita fora. E assim como nós os fazemos com as coisas, nós começamos a fazer com as pessoas. E assim como nós começamos a fazer com as coisas, nós começamos a fazer com as pessoas e começamos a fazer conosco e com o propósito que Deus tem na nossa vida. Não dá certo aqui, eu pulo para ali. Não dá certo aqui, eu salto para ali. Não dá certo aqui, eu salto para lá. Não dá certo aqui, eu salto para lá. Não dá certo aqui. Por quê? Porque está faltando lembrança daquilo que Deus falou. Está faltando esperança naquilo que Deus falou. Mas está faltando também disposição para viver o que Deus nos coloca à frente. Precisa de lembrança, precisa de esperança, mas precisa de disposição para ir e fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Ei, a zona de conforto, ela é um excelente lugar. Fala para esse irmão, zona de conforto é o melhor lugar para estar. Fala aí. Porém, lá você não constrói nada. Zona de conforto é maravilhoso estar. Todos os dias de manhã eu levanto e falo, meu Deus, a minha zona de conforto é essa. Mas eu preciso ir para essa realidade. Todos os dias eu levanto e falo, meu Deus, eu não quero orar, mas eu preciso orar. Eu tenho que estar disposto a orar. Meu Deus, eu não quero ler a Bíblia, está me dando sono, mas eu preciso ler a Bíblia, porque eu tenho uma promessa, eu tenho uma chamada, eu tenho um propósito, e eu não posso sair de casa sem saber o que Deus está falando comigo. Eu não posso me relacionar com mais ninguém sem me relacionar com meu Deus, porque o meu relacionamento vertical, ele vai definir os meus relacionamentos horizontais. Eu preciso ter essa consciência, eu preciso ter essa disposição. Nós estamos diante de pessoas que desistem fácil, pessoas que não querem permanecer, pessoas que trocam pessoas, usam pessoas como se fossem pessoas descartáveis, como se fossem pessoas que não tivessem nenhum valor para Deus. Uma geração que desiste fácil. Homens e mulheres que começam, não quero mais. O patrão falou comigo um pouco mais grosso, eu não quero estar mais nesse trabalho mais. Desiste fácil, já não aguenta pressão mais. Fala com esse irmão, você quer dar azeite? Se você é azeitona, precisa dar azeite, mas precisa ser prensado. Se você é uva, precisa dar vinho, mas precisa ser também prensado. Nós não queremos ser prensados, nós queremos o azeite, nós queremos a uva, nós queremos o suminho de uva, nós queremos o azeite virgem. Mas nós não queremos ser prensados. Ei, Deus não te criou para ser fracassado, mas Deus também não te criou para fugir do processo que Ele tem para você. O processo altera tudo, altera comportamento, altera atitude, altera realidade, altera tudo. Ei, presta bastante atenção, a grande virtude de Caleb é que mesmo aos 85 anos de idade, ele tinha disposição sobre as suas lutas e sobre os seus objetivos. Sabe por quê? Sabe o que sustentava um homem com 85 anos?
lembrança e esperança. Eu sei quem me prometeu. O que Ele me prometeu é grande demais. O que Ele me prometeu é poderoso demais. O que Ele me prometeu é lindo. E se Ele prometeu, eu creio. Eu estou esperançoso. Eu estou acreditando todos os dias. Porque Deus, para onde Ele dá a visão, Ele dá a provisão. Para onde Ele aponta, Ele paga a conta. Presta bastante atenção. Ei, presta bastante atenção. Foi Deus que mandou. Pode ir descansado, porque já está a provisão feita. Já está a provisão feita. Agora nós precisamos ter disposição. Disposição. Verso 9 diz assim: então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra em que puseste os pés, a terra em que eu agi, a terra em que eu pisei, lembrei, tive a minha expectativa mudada e tive disposição. Certamente, olha aqui, certamente, a terra em que puseste os pés será tua e de seus filhos em herança perpétua, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Fala com esse irmão que está do seu lado. A sua promessa é do tamanho da sua lembrança, a sua promessa é do tamanho da sua esperança, a sua promessa é do tamanho da sua disposição. Pergunta para ele: você está disposto a fazer o que hoje para viver o que Deus? Fala com ele: você está disposto a fazer o que hoje para viver o que Deus tem para você? Ah, pastor, eu estou deixando a vida me levar. Eu estou deixando Deus fazer. Eu vim aqui para lhe dizer que Ele já está fazendo e você não está vendo. Ele só está aguardando a sua parte. Ei, vai haver momentos na sua vida que o céu não vai agir, ele vai reagir. Está faltando atitude, está faltando entendimento, está faltando consciência daquele que te chamou, para que chamou, por que chamou. Verso 10: eis agora, o Senhor me conservou a vida, como prometeu, 45 anos depois. 45 anos depois que o Senhor falou essas palavras a Moisés, andando Israel ainda e já agora sou de 85 anos. Aqui eu aprendo algo extraordinário. O problema de muitas pessoas não tem a ver com disposição, tem a ver com visão. Visão. Tem pessoas que são dispostas, tem pessoas que está disponível para tudo, mas não lembra e não tem esperança. Ele vai para onde a manada leva ele. Repare algo, tinha ele 85 anos. Fala para esse irmão: o seu problema não é idade, é visão. Seu problema não é idade, o seu problema não tem a ver com o tempo, o seu problema tem a ver com a visão daquilo que Deus te deu. Fala com esse irmão que está do seu lado: olha, a sua promessa, ela é exatamente do tamanho que você enxerga ela. Exatamente, como é que você enxerga aquilo que Deus falou com você? Você enxerga assim pequenininho, então você vai viver da forma que você enxerga. Repare algo, nós precisamos entender. Eis agora o Senhor me conservou em vida como prometeu, 45 anos, desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, andando Israel ainda no deserto. Eu ainda na barriga da minha mãe, o Senhor falou. Eu ainda lá naquele bairro, o Senhor falou. Eu ainda lá naquele trabalho, o Senhor falou. Eu ainda lá naquele culto, o Senhor confirmou. Eu ainda lá naquele ambiente. Mas os anos se passaram, a minha visão permaneceu naquele lugar. A minha visão entendeu aquele lugar. A minha visão gerou expectativa naquele lugar. A minha visão gerou esperança naquele lugar. A minha visão. Eu não parei de entender e de compreender aquilo que Deus tinha me prometido. Eu não consigo olhar para outra coisa.
Eu não consigo olhar para outra coisa, eu não consigo enxergar outra coisa. Nós precisamos aprender algo muito importante. Existe uma diferença entre propostas e propósito. Existem pessoas vivendo processos errados, porque está confundindo proposta com propósito. Quando eu levanto de manhã, tenho uma consciência clara de quem me chamou, por que me chamou, para que me chamou, onde me chamou. Minha visão não sai daí, a minha esperança não sai daí, a minha expectativa não sai daí, a minha disposição só está para andar para ir. Meu irmão, você pode me chamar para ir para qualquer lugar do mundo. Ei, pastor, até Dubai. Você pode me chamar para qualquer lugar do mundo, e eu vou com todo prazer e com toda alegria. Mas eu não me sinto bem em lugar outro no mundo como eu me sinto em Portugal. Porque eu sei quem me chamou, como me sustentou e como me trouxe até aqui. Eu sei. Você pode me chamar para qualquer outro lugar. Eu não sei viver aquilo que Deus, outra coisa que não seja aquilo que Deus que me chamou, aquilo que Deus me mostrou, aquilo que Deus idealizou para a minha vida. A sua visão, ela está distraída. Cuidado com a distração. Porque a distração é um passo que antecede a destruição. Fala com esse irmão que está do seu lado. A distração é o que antecede a destruição. Não desvia o foco, não desvia o foco, não desvia o foco, não desvia o foco. Verso 11. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda para o combate. Tanto para sair a ele como para voltar. A mesma energia daquele homem que foi chamado é a mesma energia de hoje aos 85 anos. A mesma disponibilidade daqueles anos, 40 anos, 45 anos é a mesma disposição. Se você puder medir a sua bateria em relação ao seu propósito, como é que está aí? Está 100% igual de Caleb ou já diminuiu? Hoje você, sabe, né, pastor? Sabe, né, pastor? Sabe, né, pastor? Ei, presta bastante atenção. Presta bastante atenção. Verso 12. Agora, pois, dá-me este monte que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia, ouviste que lá estavam os anaquins. E grandes e fortes cidades, o Senhor porventura será comigo para os desapossar, como prometeu. Nós estamos aqui falando dos filhos de Anak. Nós estamos aqui falando de uma família de gigantes. Nós estamos falando de um povo preparado para o combate. Nós estamos falando aqui de desafios muito grandes. Mas eu vim aqui para lhe dizer que a sua promessa é exatamente do tamanho do seu desafio. Exatamente do tamanho do seu desafio. Pastor, está doendo. Tem a ver com a sua promessa. Pastor, está difícil. Tem a ver com a sua promessa. Pastor, está complicado. Tem a ver com a sua promessa. Pastor, eu estou sendo perseguido. Tem a ver com a sua promessa. Pastor, estão me caluniando. Tem a ver com a sua promessa. Pastor, estão me fazendo mal. Estão falando mentiras de mim. Tem a ver com a sua promessa. Pastor, está complicado, está pesado. Tem a ver com a sua promessa. Tudo tem a ver com aquilo que Deus fez. Por quê? Porque a sua promessa é exatamente do tamanho do seu desafio. Se tem desafio, é exatamente do tamanho dele. Eu não consigo ver crentes que não têm desafio. Eu não consigo ver crentes que querem viver a promessa e não tem desafio. Ei, presta bastante atenção. José tinha uma promessa? Quem que é a promessa de José aqui? Quem que é a promessa de José aqui? Tem que viver a prisão que ele passou. Tem que viver as perseguições que ele ficou. Tem que ir lá para aquele poço que ele viveu. Olha o tamanho do desafio. Olha o tamanho do desafio. Você quer um outro exemplo? Daniel. Quem quer ser visto, quem quer enxergar, quem ser enxergado como Daniel, tem que enfrentar a cova que ele enfrentou, tem que enfrentar os leões que ele enfrentou, tem que enfrentar as guerras que ele enfrentou, tem que enfrentar os gigantes que ele enfrentou na política, tem que enfrentar todos os gigantes. Você quer ser visto como Moisés? Há um desafio para enfrentar. Tem que enfrentar o faraó. Tem que enfrentar o faraó. Se existe promessa, existe gigante. Se existe promessa, existe desafio. Ei, Caleb teve que enfrentar os gigantes.
Moisés teve que enfrentar Faraó. Josué teve que enfrentar o Jordão. Jesus teve que enfrentar a cruz. Fala com esse irmão que está do seu lado: você não é a última bolacha do pacote. Fala com ele: você não é a última bolacha do pacote. Se tem desafio é porque tem promessa. Mas se tem promessa, tem desafio, tem disposição, tem esperança, tem visão, tem entendimento, tem consciência daquilo que você está fazendo. O fato de nós termos um desafio não significa que não temos promessa, mas é exatamente o oposto. Fala com ele: se você está passando por desafio, é porque Deus tem uma promessa muito grande na sua vida. Verso 13. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Deus de Israel. Abra comigo Josué 21, 43. 21, 43. E eu quero terminar agora. Josué 21, 43. O texto diz assim: desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar aos seus pais, e a possuíram e a habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor lhes entregou nas... Verso 45. Nenhuma promessa falhou. Ei, presta bastante atenção, olha o que o texto diz: nenhuma promessa falhou. De todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu. Fala com esse irmão que está do seu lado aí: nada falhou, tudo se cumpriu. Na sua vida não será diferente. Na sua vida não será diferente. Na sua vida não será diferente. Se você tomar consciência, se você viver a realidade que você precisa viver, você vai sair daqui enxergando a promessa, entendendo a promessa, convicto da promessa, esperançoso na promessa, com a visão na promessa e disposto a viver a promessa. Fala para esse irmão que está do seu lado: você está disposto a viver a promessa que Deus te deu? Fala para ele: você está disposto a viver a promessa que Deus te deu? Então se vista como ela, haja como ela, se porte como ela, caminhe sobre ela, que você vai viver tempos extraordinários. E não se esqueça que para onde Deus dá a visão, Ele dá a provisão. Para onde Deus dá a visão, Ele dá a proteção. Para onde Deus dá a visão, Ele dá o sustento. Para onde Deus dá a visão, Ele faz tudo o que é necessário fazer. Porque para onde Deus aponta, é Ele que paga a conta. Se você crê nisso, fica de pé no seu lugar, dando glória a Deus, dando aleluia. Porque hoje nós vamos sair daqui conscientes daquilo que Deus vai fazer. Dê a mão à pessoa que está do seu lado. Fala assim: eu vou dar a mão, não feche os corredores. Fala assim: eu vou dar a mão agora a alguém que tem promessa. Eu vou dar a mão agora a alguém que tem promessa. Eu vou dar a mão agora a alguém que tem promessa. Declare isso, igreja, mais alto, mais alto. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus que não é homem. Declara isso, igreja, declara isso, declara isso.
Declara isso na sua vida. A palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Declara isso. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Declara isso. Posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Declare isso. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Põe a mão assim no seu coração. Agora é você e Deus. Eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei como você chegou aqui. Mas eu sei que você chegou aqui para Deus te lembrar que Ele te fez uma promessa. E que essa promessa continua de pé. Mas o nosso Deus é um Deus de aliança. Ele é um Deus de promessa, mas Ele também é um Deus de aliança. E eu não sei como você chegou aqui. Talvez você nunca disse assim: Senhor Jesus, entra na minha vida. Senhor Jesus, eu quero fazer uma aliança com o Senhor agora. Nesse primeiro domingo, uma das coisas que você precisa é ter a disposição de falar assim: Senhor Jesus, eu quero fazer uma aliança com o Senhor. Eu o reconheço como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Se existem pessoas nessa condição, a única coisa que você precisa fazer nessa noite é levantar a sua mão direita assim que o Senhor está vendo. O Senhor sabe que você está entregando a sua vida para Ele. A segunda oportunidade que eu quero dar, levanta, fica com a mão bem alta assim, você que levantou a mão. A segunda oportunidade que eu quero dar para você é para você que um dia já entregou a sua vida para Jesus, mas em algum momento você se desviou, em algum momento você fugiu deste caminho. Não importa por quê, não importa o que aconteceu. O que importa é que hoje você vai renovar a sua aliança com o Senhor, porque Ele continua tendo promessas na sua vida. A única coisa que você precisa é levantar a sua mão direita onde você está e falar assim: eu quero renovar a minha aliança com o Senhor. Levanta assim bem alto, aonde você está. Eu quero renovar, neste primeiro culto de domingo de 2026, eu quero renovar a minha aliança com o Senhor. Levanta assim bem alto. Você que está entregando pela primeira vez, você que levantou pela primeira vez e você que está levantando agora, levanta assim bem alto. Eu quero ver você daqui de longe. Nós temos algumas mãos levantadas. Levanta bem alto. Você que quer renovar a sua aliança com o Senhor. Você que não vai sair daqui sem renovar a sua aliança com o Senhor. Levanta assim bem alto, bem alto. Eu quero ver você porque eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar. Levanta assim bem alto para eu te ver. Nós temos aqui algumas mãos levantadas. Levanta bem alto assim, ó. Bem alto.
Você que levantou a sua mão, eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua casa. Vem aqui rapidinho, vem aqui rapidinho, vem aqui, vem aqui. Vem aqui à frente, deixa nós orarmos por você. Pode vir, pode vir. Pode vir, você que levantou aí a mão atrás também. Pode vir, vem, vem, vem. Pode vir, pode vir. Vem cá, filha, vem cá. Pode vir, pode vir, pode vir. Você que levantou a mão. Vem cá, vem cá, vem cá. Pode vir, pode vir, pode vir. Essa noite é uma noite de recomeço. Essa noite é uma noite de aliança. Nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Presta bastante atenção. Essa decisão não é para eles que estão aqui que eu estou falando para quem está aí. Essa decisão, ela vai requerer você lembrar do que Deus falou. Ela vai requerer você ter esperança naquilo que Deus falou. Ela vai requerer de você ter disposição para, a partir de hoje, mudar a sua história, mudar as suas atitudes, mudar a sua forma de ser. Portanto, se você está aí e você fala assim, já tomei essa decisão, mas eu não quero publicamente. Não, vem aqui à frente, porque o Senhor te achou aqui nessa noite. O Senhor te achou aqui, está falando, eu tenho um propósito com você. Eu tenho um propósito com você, eu não abro mão de viver esse propósito. Eu te fiz uma promessa no ventre da sua mãe. A sua mãe te falou, os seus tios te falaram. Existem pessoas que estavam presentes e você até hoje não caminha nessa promessa. Vem aqui à frente, por favor, vem aqui à frente, por favor. Não fica aí, não fica aí, não fica aí. Pode vir, pode vir, pode vir. Pode vir porque você sabe que tem promessa. Você sabe que tem promessa. Pode vir, pode vir. Pode vir, pode vir. Pode vir que eu estou esperando. Vem, minha filha, vem, 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 vem. Vem, vem. Isso, isso. Se existe promessa, precisa de atitude. Pode vir, pode vir. Que filha? Posicionamento, atitude. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Senhor, nessa noite, Pai, eu quero apresentar cada um dos irmãos que estão aqui à frente. Irmãos, Pai, que nesse primeiro domingo de 2026, eles não abrem mão, Pai, de abrir as cortinas desse ano, aliançados com o Senhor, entregando a sua vida para o Senhor Jesus, renovando a sua aliança com o Senhor, Pai. Não importa o que aconteceu, não importa o que passou até aqui, mas a partir de agora, meu Deus, essa promessa ela foi renovada na mente. Essa promessa ela foi relembrada e hoje ela tomou uma proporção ao ponto de mudar a história da vida deles, ao ponto de mudar a forma deles andarem, a forma deles pensarem, a forma deles agirem, Pai. Por isso, Pai, nós oramos e abençoamos. Nós declaramos, Pai, bênção sem medida sobre a vida deles, Pai. Nós consagramos, Pai, desde a planta dos pés até o alto da cabeça, tudo aquilo que eles fizerem, tudo aquilo que eles forem fazer a partir de hoje, Pai, porque a partir de hoje eles têm uma aliança, a partir de hoje eles estão retornando a promessa, eles estão reavivando a promessa, e eles não sairão daqui sem cumprir a promessa do Senhor. Portanto, Pai, nós oramos e abençoamos a vida de cada um deles, em nome do Senhor Jesus. Vocês que estão aqui à frente, olha aqui para o pastor. Essa decisão hoje é uma das decisões mais lindas da vida de vocês. Vocês estão reconhecendo que o Senhor é o Senhor responsável pela promessa que fez na vida de vocês. A partir de hoje vocês vão sair daqui
não andando da mesma forma, não indo para os mesmos lugares, porque hoje a promessa de Deus, ela vai ser reavivada na mente de vocês. Ela foi reafirmada na vida de vocês. Hoje vai gerar esperança, hoje vai gerar expectativa, hoje vai mudar os óculos. Hoje é como se o Senhor colocasse uns óculos diferentes na vista de vocês, para que vocês possam enxergar mais amplamente aquilo que Ele vai fazer na vida de vocês. Eu queria convidar vocês a fazer uma oração junto com toda a igreja, que é assim: Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi a Tua palavra, e a Tua palavra mudou a minha vida de tal forma que a partir de hoje eu não caminharei da mesma forma, eu não irei para os mesmos lugares, eu não vou ver as mesmas coisas, mas eu tive a minha forma de andar mudada, eu tive a minha forma de ser mudada, e eu tive a minha visão mudada. Por isso hoje, Pai, eu reconheço o Senhor como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Eu renovo a minha aliança com o Senhor. Perdoa, Pai, todos os meus erros, todas as minhas falhas, todos os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida, porque eu quero viver eternamente com o Senhor, eternamente aliançado com o Senhor, eternamente vivendo as promessas do Senhor. Amém. Olha aqui, a Bíblia diz que nesse momento há uma festa no céu. E se há uma festa no céu, se há uma festa no céu, tem também uma festa aqui na terra. Por isso, nós vamos celebrar junto com vocês. Eu vou contar até 3. No 3, eu gostaria que vocês virassem para trás, porque nós temos uma surpresa e temos pessoas esperando por vocês. Deus, Ele não une pessoas, Ele une propósito. Então, se vocês estão aqui hoje, é porque Deus quer conectar vocês ao propósito, se juntando a pessoas. Amém? Tem festa nesse lugar aqui ou não? Tem festa ou não? Tem festa aqui ou não? É noite de festa. Então vamos lá. Sejam bem-vindos ao novo. Bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando. Canta isso para essa pessoa que está do seu lado. Declara isso na vida dessa pessoa. Vivendo compromisso, O grande amor de Cristo, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia! Vamos celebrar o nome poderoso de Jesus. Se é para Ele, pode ser mais forte. Se é para Ele, tem alegria. Se é para Ele, tem vigor. Se é para Ele, tem disposição. Se é para Ele, tem visão. Vamos para cima. Aleluia! Glória a Deus. Vire para esse irmão que está do seu lado. Existe uma promessa na sua vida. Fala com ele, muda a sua visão, muda a sua estratégia. Hoje Deus colocou vigor aí nesse corpo. Hoje Deus colocou uns óculos diferentes no seu rosto, para você enxergar tudo aquilo que Ele vai fazer, que Ele está fazendo e aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Amém? Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, por este dia, por este culto. Obrigado, meu Deus, porque este dia a sua presença foi real neste lugar. Tanto no culto das 8h30, no culto das 10 e agora no culto das 19 horas. O Senhor falou tremendamente aos nossos corações e nós saímos daqui, Pai, saciados. Nós saímos daqui, Pai, cheios. Nós saímos daqui renovados, transformados pelo poder da Tua palavra, Pai. Por isso, meu Deus, leva-nos, Pai, para a nossa casa, para o conforto dos nossos lares. E que tenhamos, Pai, uma semana abençoada. Uma semana, Pai, exatamente como a vontade do Senhor.
boa, agradável e perfeita, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, em nome do Senhor Jesus. E você que está em casa, não se esqueça, existe uma promessa na sua vida. E essa promessa, ela é exatamente o tamanho da sua lembrança, ela é exatamente o tamanho da sua expectativa, ela é exatamente o tamanho do seu desafio, ela é exatamente o tamanho da sua visão. Por isso veja, por isso esteja disposto, viva tudo aquilo que Deus preparou para você. Eu abençoo você, abençoo a sua casa e abençoo a sua semana, em nome do Senhor Jesus.